Meu nome é Otávio Martins de Oliveira, tenho 74 anos, bem vividos, né? E participei do programa da Maçonaria contra as Drogas. Nós somos contra todas as drogas, quer sejam lícitas ou ilícitas, tá? E o que nós priorizamos é a vida. Porque desde que não usadas, as drogas, mesmo as lícitas e ilícitas, não causam nenhum malefício ao ser humano. Então, o ser humano é suscetível, tem a sua parte psicológica, né? É um sujeito que está à mercê de fatores químicos no seu organismo, que resulta de atitudes, de ações e de comportamentos em função da alteração desses valores, né? Então, por exemplo, como abordar como adolescente esse tema? Tem que se abordar fundamentalmente em cima da perspectiva de sonhos, de realizações. Porque ele tem que mostrar para ele que essa vida não é um melzinho, não é um pirulito, não é um melzinho na chupeta, não. É trabalho, é dedicação, certo? Então, ele tem que estar preparado para isso. Para que, no curso de tentar atingir esses objetivos, né, nos momentos em que ele tiver dificuldade, ele tem que ter gravado na sua cabeça uma mensagem que você deixou para ele. Hoje, você vê que apesar de ter uma preocupação, vários trabalhos, tentando trabalhar nessa realidade da prevenção, quantos desatinos ainda acontecem na vida das pessoas, principalmente dos jovens. Quantos sonhos mortos por aí. Quantas realidades frustradas, quantos sonhos frustrados. E isso é terrível na vida do ser humano. O ser humano nasceu para ser vitorioso, para ser realizador, para promover a alegria e não para viver esses desconfortos da matéria e da alma. Essa oportunidade de estar falando um pouquinho e refletindo juntos sobre essa questão que podemos dizer que é uma grande chaga, não é? Claro, não é só da nossa cidade, não é só do nosso país, mas é do mundo todo, não é? Penso que é um desafio para todas as autoridades, não é? Em todos os sentidos, e para nós também, pessoal de igreja, e afinal para todo cidadão comum, não é? Porque é algo que hoje atinge todas as nossas famílias e de uma maneira indiscriminada, porque a gente sabe que desde a família que tem um poder aquisitivo maior até aquela que não tem quase nada, todas estão passando por este sofrimento, não é? Penso então que todos nós temos uma colaboração a dar, né? Maior ou menor, né? E em se tratando da igreja, né? Ela, como qualquer parcela da sociedade, ela tem também esse dever, né? Essa obrigação de estar aí junto, acompanhando, né? Uma guerra que não está totalmente, né, perdida. Não podemos perder a esperança, né? E quem sabe acreditarmos que amanhã ou depois, né, possam surgir, sobretudo a partir aí do poder público, que é o grande responsável, né? Porque se todo mundo trabalha e se todo mundo paga imposto, então todos têm direito ao retorno em forma de benefício.
E nada melhor do que o tratamento aí da saúde, porque realmente são vidas que estão em jogo. Eu me recordo que alguns anos atrás, vocês certamente se lembram, quantos jovens foram assassinados aqui em Umas. A gente acompanhou isso aí de perto, né? Então a minha palavra para as nossas famílias que estão aí atravessando, né, este calvário mesmo de luta, de dor e de sofrimento, né, a minha palavra é de ânimo e sobretudo de esperança. Se nós olhamos para a pessoa de Jesus Cristo, fizemos referência à sua via sacra, ao seu caminho, né? Então a gente sabe que após a morte ele ressuscitou, né? Então podemos dizer que a última palavra nunca será da morte, a última palavra será sempre da vida, né? E que as famílias que estão vivenciando então essa experiência possam com certeza buscar em Deus esta força que só Ele pode dar, né? E acreditando que Deus, por nosso intermédio, poderá ainda hoje estar fazendo muita coisa. O importante é ninguém desanimar e acreditar que toda pessoa pode mudar. Ali descansaremos. Descansaremos e contemplaremos. Contemplaremos e amaremos. Amaremos e daremos graças. Eis aqui o que haverá no fim, mas sem fim. Pois qual pode ser o nosso fim, se não chegar ao reino que não tem fim? Santo Agostinho. Comecei com 9 anos e parei com 24, hoje eu tenho 26. Na época que eu comecei não existia pedra, existia mela. Aí veio a tal do caralho da pedra. Aí eu fumei e fui envolver, fui indo. Aí virou uma merda que até minha mãe mandou embora e foi só piorando. Cara, já fiz tudo que vocês nem imaginam. O que você pensa que eu não fiz que eu já fiz? No caso de R$10 pra fumar um crack. Sabendo que eu não podia fazer aquilo que era mal para as pessoas, não querendo, mas eu não conseguia, porque eu era tipo um robô do capeta. É isso aí que é a vida do crack. Eu tô feliz demais, ralo, trabalho, ganho dinheiro que eu ganhava fazendo merda. Isso não julga nada não, gente. Isso julga o que eu penso, o que eu vivi, o que você vai viver, mas ai daquele que julga os outros, que vai ser julgado. Pai e mãe vai morrer, então vou curtir esse quando tá vivo, irmão, porque depois já era, você vai arrepender. A FAME, Fundação de Assistência ao Menor em Umense, é uma das diversas ONGs Brasil afora que trabalha com crianças e jovens, a fim de guiar seus caminhos, seja na vida profissional ou esportiva. Isso aqui pra mim é igual tá numa tarde dessa. Tá esses meninos aqui, eu acho que é como se você estivesse no paraíso. Se você estivesse na casa de Deus e eles são anjos ajudando. Para amanhã, um desses meninos não entrar na minha casa, não vir aqui me assaltar, eu não ver esse menino um dia morto, um policial indo lá dando um tiro nele, ou ele mesmo matando um colega, matando outro, sabe? Eu acho todos que têm hoje o poder na mão, eles tinham que visualizar isso, tinha que visualizar essa questão de um dia esses meninos, porque eles nenhum nasceram para ser bandido, mas a própria condição, o próprio meio, porque nós somos frutos do meio, é que faz essas crianças serem. Então, nós precisamos demais da ajuda de prefeito, de governo estadual e de governo federal. E todos os vereadores, todos aqueles que têm uma condição de ajudar, porque hoje realmente quem ajuda mais é pobre ajudando pobre. Se o homem nasceu bom e bom não se conservou, a culpa é da sociedade que o transformou. Chico Brito, Wilson Batista. Hoje, um dos grandes males da sociedade é o vício, é o uso da droga. Nós temos observado no meio jurídico que 90% dos condenados que estão recolhidos no cárcere são oriundos do consumo de droga, do tráfico de drogas. E observamos que crimes como assaltos e furtos e
homicídios estão intimamente ligados atualmente ao consumo de drogas. Ou seja, o índice é alarmante. A sociedade ainda não tem consciência disso. 90% das pessoas que estão cumprindo pena no Brasil estão diretamente ou indiretamente envolvidas com o consumo de drogas. É o câncer da sociedade brasileira hoje. Só que nós temos um problema. As pessoas entendem e pensam que a lei, o judiciário, a condenação vai resolver o problema. Não, não vai. Isso é muito mais complexo. Isso é muito mais complexo do que o juiz julgar um fato e determinar a condenação. Na verdade, isso envolve toda uma sociedade. É necessário que nós demos condição, façamos as condições para a família cuidar devidamente do filho. Façamos as condições para que esse rapaz estude, ou essa criança estude, que ela trabalhe. Em síntese, eu posso dizer o seguinte: no Brasil, infelizmente, nós estamos perdendo valores, normas de orientação, que são os princípios. Aqueles princípios que nós temos dos nossos pais, quando eles falavam para nós assim: meu filho, você dê preferência a uma gestante numa fila. Meu filho, você dê preferência a um idoso. Então, isso são normas de orientação, são princípios que estão sendo perdidos. Por quê? Aí quando você perde o princípio, é necessário criar uma lei para poder punir aquilo que deveria ser feito espontaneamente. Então, por isso se cria um estatuto do idoso, por isso se cria uma norma para poder dar preferência para gestantes. Se nós mantivéssemos os princípios, não precisaríamos desse tipo de lei. Então, o brasileiro tem um sentimento de que criando uma lei vai resolver o problema. Não. Na verdade, o que é necessário é investir-se na base, na educação da família e da criança.